Olá pessoal, vamos para mais uma parte do nosso tutorial. Essa é a parte 4, onde nós vamos incluir os inimigos, enemies, ok? Uma breve apresentação. And HTML canvas element. We applied state design pattern to animate our player. We have do modelo feito pelo Frank's Laboratory. Não vai ser este modelo, mas é uma ideia do que a gente vai ter. Nós vamos ter inimigos vindo da vertical, de cima para baixo, aranha. Nós vamos ter inimigos vindo no chão. E nós vamos ter inimigos vindo da direita para a esquerda voando. Ok? Então vamos para o nosso arquivo em Excel. Nós havíamos introduzido no último tutorial o Scrolling Background, Parallax Background, ok? E agora vamos introduzir os inimigos. Vamos declarar Alt F11 e vamos criar a classe CEnemies. CEnemy, ok? Vamos declarar algumas variáveis. Public game as cgame. Public width, height, ambas as variáveis é single. Public x e y. Public rows equals public cell width e cell height. Vamos também ter speed x e speed y. Public para fazermos a animação, vamos ter public fps frame interval e frame timer, todas como longo. Vamos ter frame x e frame y. Vamos ter max frame. Vamos ter uma variável ângulo, uma vertical acceleration e uma GQ. E vamos ter também uma variável marked for deletion, marked for deletion as boolean. Ok. Vamos criar a nossa function constructor. Que vai receber a variável game as cgame, max frame as long, x e y as single, speed x as single, speed y as single, VA as single,
goes as long e begin as string. Ok. Set me game é igual a game. Me image key é igual a pkey. Me fps é igual a 20. Me frame interval é igual a 1000 dividido por me fps. Me frame timer é igual a 0. Me frame x é igual a 0. Me frame y é igual a 0. Me max frame é igual a max frame. Meu widget é igual texture cache images pkey widget. Vamos copiar esta linha e vamos alterar o widget para height. Me cos é igual a cos. Me rows é igual. Vamos descer. Vai ser só uma linha, porque todas as nossas imagens que compõem os inimigos, todas elas são compostas de apenas a disposição dos sprites na horizontal. Então, todas numa única linha. Me cell widget é igual a me widget dividido por me cos. Me cell height é igual a me height dividido por me cos. Me x é igual a x. Me y é igual a y. Me speed x é igual a speed x. Me speed y é igual a speed y. Me angle é igual a 0. Me VA é igual a VA. E me marked for deletion é igual a false. O marked for deletion vai ser utilizado quando a gente tiver com um inimigo fora da tela principal, para não ficar acumulando informação à toa, a gente simplesmente deleta ele do nosso array, que no nosso caso vai ser um dictionary. Debug compile frame UI frame. Ok. Nós também vamos ter uma sub update e uma sub drop. Então vamos na sub update, que vai receber um delta time é single. Então vamos lá. Nós vamos ter 3 tipos de personagens, de inimigos. Nós vamos ter um inimigo que vem voando, nós vamos chamá-los de enemy fly. Nós vamos ter uma aranha que vem da vertical de cima para baixo, que vai ser o nosso enemy spider beak. E nós vamos ter um inimigo que vai vir na superfície, né, na altura do nosso player.
Então vamos lá. Se, na verdade, assim, se nós estivéssemos trabalhando com uma linguagem orientada a objeto, como é o JavaScript, a gente criaria uma classe principal e a gente ia derivar essa classe, e a partir dela a gente criaria as outras classes, uma para cada tipo de inimigo. No VBA não funciona desse jeito, então a gente tem que dar o nosso jeito. O nosso jeito é o seguinte: todas as imagens vão gerar texturas, cada textura vai ter uma chave, e pelo código, né, pelo nome que a gente passar para a chave, vai ser a forma com a qual a gente vai tratar os nossos inimigos. Então vamos começar com o enemy fly. Então, if me image key é igual enemy fly, then end if. No caso do nosso objeto enemy fly, ele vai vir na nossa tela voando da direita para a esquerda com uma pequena animaçãozinha num senoidal, para não vir reto, né? Então a gente vai estar trabalhando com um F-sim aqui. Então vamos lá. O me angle é igual me angle mais o meu VA. O meu MY é igual MY mais o VBA sim, que é o equivalente ao seno, e a gente passa o ângulo. Ok. Se o nosso inimigo else if image key for igual enemy spider pig, then aí são outras variáveis que a gente vai trabalhar. Ele vem de cima para baixo. Então, if me y é menor que me game round margin, then me speed y é igual a menos me speed y. Ou seja, se ele atingir o nosso chão, ele sobe. If me y for maior que me game height mais 30, then me marker for deletion é igual a true. Nesse caso, como a gente está trabalhando com OpenGL, ele começa do canto inferior esquerdo e sobe. Então, se a minha posição y for maior que o tamanho do meu height do formulário, mais 30, porque tem o tamanho do próprio da aranha, do spider, aí ele marca como disponível para deletar e limpar do nosso array. Ok? Bom, tratamos esses dois casos. Se não for, né, me x é igual a me x menos me speedx menos me speed. Acho que aqui é vezes. Depois eu corrijo se não estiver correto. Meu me y é igual a me y menos me speed y. Ok. Agora a gente vai para animação. If me frame timer for maior que o meu
frame interval, then end if. Meu frame timer é igual a 0. Meu frame timer vai ser testado como meu frame, contra o meu frame intervalo. Se ele for maior, ele é 0. Se ele for 0, a gente começa com a animação. Então, if me frame x é menor que me max frame, then me frame x é igual a me frame x mais 1. Else me frame x é igual a 0. Ok. Com isso a gente testa se a nossa frame é menor que a quantidade de frames que vai estar sendo passada. Se ela for menor, incrementa o x. Caso contrário, 0. Beleza? Agora a gente vai para um else. Caso o meu frame timer não seja maior que o meu frame intervalo. Então, o meu me frame timer é igual a me frame timer mais o delta time. Beleza. E a gente testa se o meu widget, se ele for menor que 0, então também o inimigo está pronto para ser deletado. If mex mais me widget if for menor que 0, then me marquei for deletion é igual a true. Debug, compile. Com isso, a gente já consegue liberar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, com isso a gente já está pronto com a nossa classe update. Eu acho que está. Vamos precisar de uma subdraw também agora aqui, né? Subdraw. A nossa subdraw ela vai ser literalmente igual a do player. Então, vamos pegar no player, vamos pegar a subdraw, vamos copiá-la e vamos para a classe enemy. Vou sobrepor aqui. CX, CY, frame X, frame Y, rows, cell width, cell height, debug, compile. Ok. Com isso a gente já consegue trabalhar com a classe de inimigos. O que a gente precisa fazer é entrar com alguns inimigos, né? A gente vai na nossa classe main e vamos ler mais 3 imagens aqui. Então deixa eu copiar aqui a primeira. As nossas imagens elas vão ser o enemy fly. Deixa eu copiar a primeira. Então aqui nós temos o enemy fly. Nós também teremos o enemy Spider Big. Enemy Spider Big.
Já vamos aproveitar o nome que já está aqui e passar para a nossa key. E finalmente o nosso enemy plant, o nosso enemy fly, plant e o spider pig. Enemy plant. Ok, debug, compile. Com isso agora a gente já pode ir na nossa classe game, que vai estar gerenciando as nossas instâncias e declarar os nossos inimigos. Então, primeiro nós vamos ter um public enemies as new scripting dictionary, que vai armazenar para nós os nossos inimigos. Vamos ter um public enemy timer com nome, um enemy intervalo também com nome, e um enemy counter. Na nossa classe game, na nossa function cGame, a gente remove tudo. Na verdade, nesse momento não vai ter nada, mas é um hábito. Me remove all. A gente diz que o me enemy timer vai ser igual a 0. Nosso me enemy intervalo vai ser 1000 a cada millisecond. E o nosso me counter vai ser 0. Ok, debug, compile, save. Com isso agora a gente vai para o nosso update. No nosso update a gente vai declarar algumas variáveis que a gente vai estar utilizando para fazer um looping, um for each, na verdade, dentro do nossa classe de inimigos. Vamos declarar aqui um gene key as variante e um enemy as enemy. Ok. E agora a gente pode dar aqui um handle enemies, gerenciar os inimigos aqui. Então vamos lá. If me enemy timer for maior que me enemy interval, then faça algo. Se ele for maior, nós vamos criar uma função que vai adicionar os inimigos. Ela vai se chamar add enemy. Deixa eu criar aqui, ó, uma sub mesmo. Add enemy. Ok. Isso. Então, se o meu enemy time for maior que o meu enemy interval, a gente adiciona um inimigo. Então, me add enemy e com isso o meu me enemy timer ele é 0. Então adiciona o inimigo e ele reseta para 0. Else a gente incrementa o enemy timer.
enemy timer igual a enemy timer mais delta time. Certo? Beleza. E com isso a gente já tem como adicionar os inimigos. Agora a gente vai fazer um for each para todos os inimigos e atualizar quando for necessário. Então, for each key in enemies keys next key. Então, para cada key, cada chave dentro das nossas chaves, a gente vai dar um set enemy, vai ser igual nossa dicionário enemies, que vai receber aqui ok, e a gente pode dar um call para enemy update, passando o delta time. Legal. E também a gente testa se ele está marcado para deletar. Então, if enemy marked for deletion, then enemies remove a chave. Debug, compile. Aqui em cima a gente incrementa o timer. Se ele for maior que o intervalo, a cada milissegundo ele adiciona um inimigo. Adicionou um inimigo, ele vai fazer um looping em todos os inimigos que tiverem dentro do nosso dicionário, dentro do nosso enemies, dá um update e se precisar, se ele tiver com market for deletion, remove ele. Ok? Vamos agora para a nossa classe, para a nossa function draw. Na function draw, a gente vai ter também que fazer esse looping. Então vamos de aqui as variante e enemy sc enemy. A gente desenha o background, desenha o nosso player e for each key in enemies keys next key. Esse é mais simples, a gente dá um set enemy igual enemies key e a gente dá um call to enemy draw. Debug, compile, save. Agora a nossa função, nossa sub enemy. A gente vai declarar umas variáveis, então vamos lá, de x, y, speed x, speed y, VA. Aqui a gente vai trabalhar com uma situação assim, um temporizador. De acordo com determinada fração do tempo, a gente adiciona um inimigo ou o outro. Então a gente vai precisar utilizar um randomize timer para que realmente ele funcione como randômico, ok? Então vamos lá. If me speed for maior que 0 end rnd
que é uma função randomize, for menor que 0.5, então já vamos fechar com if. Se a velocidade for maior que 0 e um randomize, que vai ser um número randômico de 0 a 1, for menor que 5, a gente vai dizer que x é igual ao widget e o y vai ser igual a game ground margin. Não temos um game aqui. Nós já estamos na classe game, então é ground margin. Isso. A gente dá um call para mais uma funçãozinha que a gente vai criar. A gente vai criar aqui uma função ou uma sub add enemy help, que vai receber alguns parâmetros. Então, se essa condição for testada, a gente dá um call para o add enemy help e a gente vai passar alguns parâmetros aqui. x, y, 0, 0, 0 e 2, e nesse caso vai ser o enemy print. Enemy print. Então, nós estamos testando a condição de que se for menor que 0,5. Caso contrário, a gente dá um else. If mayspeed for maior que 0, then x vai ser um número randômico. Vamos criar uma função para isso. Vou colocar um provisoriamente aqui. E a gente vai criar essa função randomize, randbetween. Vamos chamar um nome que seja mais comum para ela. Vamos colocar ela no mmain. Então vamos criar aqui uma função. Function between. Ela recebe um lbound e um upper bound e retorna o número single. Ou seja, a gente vai precisar de um randomize timer novamente e a gente vai dizer que o nosso range between ele é igual ao nosso upper bound menos o nosso lower bound mais 1 vezes a função rnd mais o lower bound. Com isso a gente consegue utilizar essa função dentro aqui da nossa classe game. Então aqui, se meu speed for maior que 0, então o meu x ele vai ser um range between o meu widget dividido por 2, que é meu lower bound, e o meu mid widget. X acho que porque ele vai ficar na parte superior da tela, ele não pode ficar embaixo. Beleza. O meu y
e vai ser igual ao meu me height. O speed y vai ser igual, vamos usar uma função if aqui, ó, if rnd, que é a função randômica, for maior que 0.5, a gente põe menos 1, senão a gente põe 1. E a gente chama adiciona um novo inimigo aqui. A gente vai chamar um call pro add, vou pegar aqui, add enemy help, e a gente vai passar 5 x y 0 speed y 0 6 e o nosso enemy spider. Como eu escrevi enemy spider? Enemy spider. Spider. We. Enemy spider. Big. Oi. Big. E aqui a gente fecha com OK. A gente ainda tem mais um inimigo. A gente tem o plant, que está no chão, no nível do chão. Ele só tem 2 sprites na imagem. O Spider Big tem 6. Ele vai vir na vertical, geralmente de cima para baixo, ou dependendo da posição que ele tiver aqui, vai ser menos 1 ou 1, uma hora ele está subindo, outra hora ele está descendo. E caso contrário, a gente não precisa testar mais se ele estiver nessa condição, porque a gente já está testando se ele for menor aqui e aqui se ele for maior que 0,5. Então aqui a gente diz que o x é igual ao meu width mais um número randômico vezes o meu width vezes 0,5. A gente pega o tamanho da célula mais o tamanho da cena mais um número randômico vezes a metade do tamanho da. Então ele vem da direita para a esquerda. Okay. Nosso y vai ser um range between, e a gente passa o me height dividido por 2 e o meu me height menos 30. A gente quer que ele fique voando. Meu speed x é igual a rnd vezes 0,1 mais 0,1. Vai ser um número randômico entre 0,1 e 0,2. E a gente chama o nosso call add enemy help. E a gente vai passar para ele 5x y speed x 0 va 6 e o enemy fly. Calculamos o VA? Ainda não calculamos o VA aqui, né? Eu preciso ainda calcular o VA e eu deixei passar batido.
Depois a gente acrescenta o VA. Por enquanto ele não vai estar sendo calculado. Comi bola. Vamos lá. Então vamos para o nosso enemy help. Ele recebe max frame. Na verdade, ele vai receber um max frame. Aqui vai ser um logo. Ele vai receber um X, um Y, um speed X, um speed Y, um VA, vertical acceleration, cos e um PQ. Debug, compile, speed Y, speed Y. Aqui eu não declarei que ele é single. Debug, compile. Ok. A nossa função que vai adicionar o inimigo, vamos declarar aqui de enemy sc enemy. Vamos colocar já como new c enemy. Pronto. Ele chamar, ele já passa como novo. A gente dá um call enemy. A gente vai chamar o c enemy, que é o nosso constructor. A gente passa o me, que equivale ao objeto game. A gente passa o max frame. A gente passa o x, passa o y, speed x, speed y, VA, cos e o nosso PQ. Debug, compile, compatibilidade, ok. Uma vez que a gente alimentou as variáveis dentro da classe, então o nosso objeto inimigo já está preenchido, a gente pode adicioná-lo. Então a gente enemies, add, a gente vai adicionar o nosso inimigo, que vai ser quem? Nosso PQ e o nosso enemy counter. E o objeto, o nosso item, é o enemy. Com isso a gente incrementa o enemy counter. Mais um. E a gente reseta. Set enemy é igual a 9. Ok. Debug, compile. Acho que aqui a gente tem mais algumas alterações. Deixa eu ver. O VA a gente ainda não calculamos o VA. Na verdade, vamos copiar esse código, porque o VA ele vai ser este aqui. Esse aqui vai ser para o nosso speed x. Né? E o nosso VA ele vai ser igual à função randomize vezes 0.1 mais 0.1. Aí sim a gente tem isso no VA. E uma outra coisa que está me incomodando é no enemy. Aqui não é acho que é menos. Menos, verdade. Ainda no game. Para o enemy spider, se eu deixar dessa forma, não vai dar certo. Se
Se for maior que 0, then, aí sim, ele trata, calcula, e aqui a gente dá um if. Senão, a nossa aranha não vai subir. Debug, compile, save. O que mais que a gente pode ter aqui? Nosso enemy, ele não vai estar na seed. Seed é só as layers. Aqui vai estar direto em assets. Debug, compile, save. Alt F11, Alt F8. Vamos ver se aparece alguma animação de inimigos. Opa, eu vejo uma aranha descendo. Eu vejo moscas voando. Eu só não vejo ainda a aranha subindo. Será que eu consigo ver? Vamos ver se ela sobe. Por enquanto ela só está descendo, a gente vê. Mas pelo menos já temos animação com os nossos inimigos. A gente criou no comecinho a opção de debug. Na verdade, o debug ele inclui em volta do personagem como se fosse uma bordinha. Vamos replicar essa bordinha e vamos colocar em volta dele aqui. Então, nós criamos no nosso game um debug mode que a gente define como falso. E no nosso módulo window, end-window, a gente colocou, se a gente teclar a tecla D, ele navega entre debug mode, verdadeiro ou não. Vamos colocar para os nossos inimigos. Então vamos lá no nosso, aqui no texture cache, vamos colocar aqui game debug mode. Vamos colocar também para o nosso player, quando a gente botar o nosso player, game debug mode, só para os dois. E vai estar dentro do nosso texture cache. Então, como é só para os dois, vamos colocar como opcional. As boolean. E aqui a gente começa a imprimir. Como a gente vai trabalhar com a opção de imprimir linhas para formar, eu acho que a melhor opção é trabalhar com GL lines em volta do formulário, em volta do personagem. A gente vai precisar desabilitar o texture 2D. Então vamos lá. Vamos dar um call GL disable GL texture 2D. E aí a gente faz o teste. Então, if key é igual a player, que a gente habilitou para o player, ou left key 2, os dois caracteres à esquerda forem iguais a n de enemy. Não precisa disso aqui. E key igual a 2. E key igual a player, or left key 2 igual a enemy. Int the debug mode for verdadeiro, then end if. Se key for igual a player, ou left key 2 igual a n e debug mode, a
acho que aqui a gente pode colocar se for igual a create. Não sei se vai fazer alguma diferença. O que a gente faz? A gente vai agora começar a desenhar em volta do nosso personagem no inimigo. Então vamos dar um call GL push matrix. Vamos também chamar um GL load identity. Call GL load identity. A gente define uma cor, então call GL color 3F 0.984 e 0. Essa cor vai dar um amarelinho em volta do personagem, vai dar um contorno amarelo. A gente inicia o nosso GL Begin Lines. Então, call GL Begin GL Lines. Call o GL End. Beleza. As nossas linhas vão ser desenhadas com Vertex 3F. Então, call GL Vertex 3F. E a gente passa a posição X, Y, 0, que é o nosso left bound left lá embaixo, canto inferior esquerdo do personagem. Aí a gente coloca o G Vertex 3F e a gente passa o bottom right, que vai ser um X mais cell widget, um Y e 0. Então com isso a gente sai do canto inferior esquerdo e vai para o direito. Agora a gente vai sair do direito e vai subir. Então a gente dá um call GL Vertex 3F. A gente vai estar no X mais cell widget Y0. A gente vai partir daqui e vai subir. Então a gente vai para o call GL Vertex 3F X mais cell widget Y mais cell height 0. Da esquerda para a direita, da direita para cima, agora de cima para a esquerda. Então, call GL Vertex 3F X mais cell widget 0 Y mais cell height 0. Da direita a gente vai para a esquerda. Então, call GL Vertex 3F X Y mais cell height 0. Beleza. E agora a gente copia essa mesma informação que nós vamos sair daqui e vamos terminar no canto inferior esquerdo. A gente dá um GL End. Se a gente tem um GL Push Matrix, a gente vai ter um GL Pop Matrix. Call GL Pop Matrix. O que a gente faz? A gente transformou a cor em amarelo. Se eu deixar em amarelo, ele vai passar para o restante. Eu não sei se ele vai ficar lá, mas a gente volta a habilitar aqui um GL Enable. Ele deve estar habilitado do outro lado. Debug, compile, GL Vertex 3F. Aqui não é sério. Debug, compile. Ponto inferior esquerdo, vai para a direita. Da direita, sobe para o top right. Do top right, vai para o top left.
do top left vem para baixo. Vamos ver se isso já nos ajuda. Se der tudo certo, quando eu apertar a tecla D, vai aparecer em volta do personagem e dos inimigos um contorno em amarelo. Alt F11, Alt F8. D. Ele ficou tudo amarelo, então eu preciso voltar para a cor anterior. Tem que dar um reset na cor. Então aqui, depois que ele dá um end, eu posso chamar Color GL Color 3F e passar 1. Eu não sei se 1 ou 0. Vamos passar 1, para a gente ver se Alt F11, Alt F8. Tecla D, é isso mesmo. Aí agora ele fica. Isso aqui é bom para a gente testar. Eu posso com isso observar, por exemplo, que o meu player tem um espaço entre ele. E que se eu for checar uma colisão, ele vai colidir sem efetivamente estar colidido ali, né? Essa é a... Beleza? Agora vamos desenhar a linha, uma linhazinha, né? A teia da aranha que desce junto com ela. Vamos dar Alt F11. Agora a gente pode desenhar aqui a teiazinha da aranha. Para desenhar, a gente também vai estar usando... vamos desenhar com linhas, né? Então vamos fazer assim, ó. If o nosso key ele é igual a enemy spider pig, que é a nossa aranha, então end-if a gente define o que? Bom, vamos dar um call o GL push matrix e call o GL copy matrix e a gente desenha dentro dele GL copy. Isso. É importante a gente dar um call também para o GL load identity. Que dá um reset na matrix. Vamos dizer que a linha vai ser preta. Então, call no GL color 3F. A gente passa a cor preta. E a gente inicia nossa linha. Call GL begin GL lines. Line. Acho que é lines. E o call GL end. Para desenhar nossa linha, a gente vai também trabalhar com o vertex, só que para desenhar a linha são só 2 pontos. Vamos lá, call GL vertex 3F. A nossa primeira linha ela vai ser a posição X mais cell widget dividido por 2. E o nosso L height, que é uma variável pública que define o tamanho do nosso formulário na vertical. Igual o GL vertex 3F, onde a gente vai passar o X mais cell widget dividido por 2, nossa posição X, e o nosso Y mais o nosso cell height 0.
No GL Pop Matrix, a gente volta para 1 novamente. Ou seja, com esse código a gente consegue desenhar uma linha, que é a teia da aranha que desce lá com ela. Acho que sim. Debug e compile. Alt F11, Alt F8, main. Vamos ver se nossa aranha desce com a teia dela. Opa, já vi uma aranha descendo com a teia lá. E na posição certinha. Ok. Eu queria que essa aranha ela também subisse. Eu ainda não dei a sorte de ver nenhuma delas subindo. É como se não tivesse, como se todas as aranhas estivessem descendo e quando ela bate no chão, ela não sobe. Eu queria que ela subisse. Vamos corrigir isso depois, mas já estamos com os nossos inimigos criados. No próximo exercício vamos incluir colisão ou partículas. Vamos ver o que a gente faz. E se for o caso, se eu achar algum erro no código, eu corrijo, porque eu ainda gostaria que as aranhas elas começassem em lugares aleatórios e pudessem subir também. Ok? Então, pessoal, essa é mais uma parte do nosso tutorial. Com isso, nós incluímos os inimigos. Eu não sei se vocês conseguem observar, mas a nossa planta é como se tivesse um pedacinho da imagem na parte superior aqui. Não sei se eu vou corrigir isso também. É isso aí. Vejo vocês na próxima. Espero que estejam gostando, que estejam aproveitando, aprendendo e compartilhando.